bom dia, pessoal! Quinta-feira de Café com Live. Bom dia, Vânia, viu? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Gente, o assunto hoje é quente, hein? Ó, tô com meu cafezinho. Vocês estão vendo a fumacinha do café? Aqui, ó, meu café tá super quente. Hoje o assunto é quente. Hoje o Leandro vai dar uma aula muito legal aqui pra gente. O Leandro é terapeuta sistêmico e ele trabalha com desenvolvimento, né, pessoal, desenvolvimento emocional. E ele vai falar pra gente sobre propósito e, né, que legal, como que a gente pode unir esses assuntos, né? Como que a gente pode olhar para a arquitetura, como que a gente pode olhar para a nossa casa, para os nossos espaços de uma forma integrada, né? Integrada com nossos objetivos. Muitas vezes a gente pensa que a gente está separado do nosso ambiente, que os nossos espaços não têm nada a ver com as realizações da nossa vida. Mas aí a gente coloca os nossos espaços como um objetivo lá na frente, né? Ah, eu sonho em ter minha casa assim, sonho em ter isso e sonho em ter aquilo. Só que eu vejo que nossos ambientes, a nossa casa, ela faz parte do processo, ela faz parte desse processo de desenvolvimento. O Leandro chegou. Leandro, tô esperando você entrar aqui, ó. Vou te chamar porque quem vai falar hoje é você. Você que é a estrela do show aqui. Vou convidar o Leandro. Vou colocar o tema da live aqui, pessoal. Nath, que saudade! Olá, 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 bom bom dia. dia! E aí? Tudo bem? Tudo jóia? Que prazer ter você aqui no Café com Live. Nossa, é um prazer muito grande estar aqui com você também, viu? Muito bom ter você aqui, acompanha o seu trabalho, né? Quanto tempo que a gente está junto. Gente, eu Verdade. conheço o Leandro já há um tempo, a gente faz curso de formação lá no IBRACS, né, com o Dr. Fernando Freitas. E é como se a gente fala, né, Leandro, que é como se fosse uma parceria, né? Porque a gente é uma família, né? É É uma uma grande família. família. Nós estamos E todos essa interligados, né, na verdade. exato. Estamos todos interligados, acompanhamos todos o trabalho uns dos outros e vemos que como que cada um tem o seu desenvolvimento, o seu crescimento paralelo, né? E cada um vai para uma área legal, uma área diferente. É E verdade. essa área tua, essa tua especialidade, ela me enche os olhos, né? E eu acabei de sair, eu estava aqui arrumando o celular para a live e eu estou fazendo uma mentoria, né? Um grupo de mentoria, e eu convidei o pessoal da mentoria para vir te prestigiar aqui, que eu falei, Nossa, gente, que vocês vão adorar o legal. Leandro. Vixe, Essa mentoria é muito sobre propósito de vida, sabe? ai, que legal. Se chama mentoria de vida e a gente vai desenvolver como se fosse um livro da vida para desenvolver nossos propósitos. Então, ninguém melhor que você para falar disso, né, Leandro? Ah, legal, legal. Tô fazendo aqui umas anotações aqui para eu não esquecer. Isso é interessante, né, gente? Quando a gente vai para uma, né? Às vezes eu faço umas lives assim e eu trago um monte de conteúdo, aí eu preparo coisa, preparo PowerPoint, preparo assim. Aí eu falei assim, nossa, Aham. hoje a Ana me mandou uma mensagem mais cedo, ela falou assim, ô Leandro, você preparou alguma coisa? Você quer? Como é que nós vamos fazer isso? Vai ser um bate-papo? Como é que nós vamos fazer isso, né? E aí ah, mas eu não preparei nada, né? Aí eu só pensei, falei, pô, o propósito é café com live, né? Então, assim, quando a gente vai tomar café na casa de um amigo, o que que a gente leva, né? A gente leva o amor, a gente leva o A café, ó, gente eu tá... trouxe um chazinho aqui, ó. E aí a Aí, gente. depois nós vamos fazer o print da live, viu, Maravilha, Leandro? com Vamos fazer certeza, com o print. certeza. E aí eu falei, bom, mas deixa eu rascunhar aqui mais ou menos o que que a Cara, gente a vai ideia não falar, era né? nem essa, não. A ideia é ser livre e soltinho mesmo. A ideia é tomar Maravilha, café descontraído. Só que gostei. às vezes tem pessoas que, né, que seguem um Um certo tipo roteiro. de roteiro, de Uhum. protocolo. Aham. Aqui por mim, meu filho, aqui é tudo é na amizade. Você Coisa tá aqui na boa. amizade. Muito bom, Ana. É, Então, mas isso. assim, antes de você falar de você, eu só quero te fazer eu quero te colocar, Leandro. Eu vou deixar você falar, tá? Hoje eu vou só te
assistir, vou só te bater palminha aqui, ó. Imagina. Eu quero colocar uma angústia minha, né? Você sabe que eu sou arquiteta há 18 anos e eu trabalho com com o olhar da família dentro da casa, né? Uma casa, quando eu vou construir uma casa, como que eu cheguei nisso? Como que eu cheguei nesse tipo de trabalho que eu desenvolvo hoje? Foi percebendo que a arquitetura que a gente aprende, né, quando a gente estuda, é uma arquitetura fria. É aquele olhar de construir parede, pôr tijolo, revestimento, de pintura, papel de parede. E às vezes as pessoas estão em casas lindas, maravilhosas, perfeitas, mas que não tem a essência delas ali dentro. E eu comecei, né, com o nosso olhar sistêmico, óbvio, a entender que cada família tem uma estrutura, tem um jeito de viver. Cada família vem das suas limitações, da sua história, né? E essa história ela tem que estar reproduzida na casa. E é a partir desse olhar dessas histórias que a gente estrutura essa casa e é ali que a gente projeta aquilo que a gente quer para o nosso futuro. Então, eu acredito que a casa conversa muito com a gente, sabe, Leandro? É verdade. E quando eu te convidei, foi porque eu estava realmente com essa necessidade de ter um entendimento maior de como que eu posso olhar né, como que as pessoas estão se comportando hoje, né? Principalmente na época de pandemia, desenvolvendo seu propósito, muita gente trabalhando em casa, olhando para suas vidas, mirando o seu futuro, e tem tanta gente perdida, né, Leandro? Então, eu estou trazendo mesmo essa situação de um questionamento meu, que eu sei que vai ajudar todo mundo que está aqui com a gente também a olhar para o seu próprio desenvolvimento. E aí eu quero que você me conte mesmo como que é o teu trabalho, como que você... trazer para a gente como que você trabalha com as pessoas, como que as pessoas se desenvolvem e se você tem essa correlação, né, com os ambientes, como que os ambientes podem nos ajudar nisso e se apresenta também. Muito bom, muito bom. Esse trabalho que você faz é uma coisa linda, é muito fantástico, né? Porque realmente a casa, né, o ambiente, uma influência direto no ser, né? E pensando assim, né? Primeiro assim, né? Eu quero agradecer, né, imensamente de estar aqui com você, falando para as pessoas que te seguem. Eu convidei um monte de gente aqui também. Espero que eles possam entrar aí durante essa live também. E é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu honro e respeito você e todas essas pessoas que se dispuseram a estar aqui assistindo aqui com a gente. Agradeço aí a todo Imagina, mundo eu que agradeço que sempre. tá colocando o coraçãozinho. Isso aí é muito bom porque ajuda o Instagram aí a mandar para mais pessoas e tudo mais. Então é muito Isso aí, bom. galera. Manda coração. E pensando nisso, né, você me lembrou de uma coisa. Eu trabalhei em fábrica de cimento durante muitos anos, né? Eu trabalhei nas Ah, maiores é? cimenteiras do Brasil, fiz uma carreira no mundo corporativo aí nas cimenteiras e trabalhei na Votorantim, trabalhei na Cimentos Lis, trabalhei na Camargo Correia e trabalhei na Simpor, as maiores cimenteiras do Brasil. E uma coisa Interessante. que eu sempre trabalhei com grandes equipes e tudo mais, e o pessoal falava assim, né, assim, quando ia falar do que fazia e tal, aí, o que que o que que faz? A gente faz cimento. E eu trazia essa coisa, assim, falava assim, a gente não faz cimento. A gente não vende cimento. Porque quando a gente vende, onde que vai ser aplicado esse cimento? Ele vai ser aplicado numa casa, ele vai ser aplicado numa escola, ele vai ser aplicado num hospital. Antes dele virar, né, dessa pessoa chegar e comprar, ela comprou um sonho. Ela comprou um sonho antes. O sonho de ter a Exato. casa, o sonho de construir um hospital que vai ajudar muitas pessoas, o sonho de alguém que vai fazer uma escola que vai desenvolver pessoas. Então a gente não vendia, eu trabalhava, eu fazia, né, trazia esse questionamento para as pessoas que trabalhavam comigo, que a gente não vendia cimento, a gente vendia sonho. E quando a gente Ô, Leandro. muda essa chavinha, você se sente responsável pelo sonho do outro. Então, quando você vai fazer um Exato. projeto de arquitetura, você não está fazendo só mais um projeto. Você está mexendo com a vida dessa pessoa. E como que essa vida se relaciona com essa família, com os amigos,
com todo mundo, né, que vai frequentar essa casa, que vai percorrer, vai passar por ali, como essa casa influencia na psicologia dos donos, né, no psique dos donos. E pensando assim em casa, né? Então, assim, primeiro, assim, esse trabalho é muito lindo, o trabalho que você faz é muito lindo, porque realmente tira essa coisa de fria, de é só um projeto, são só linhas, só coisa, para algo muito maior, algo que afeta o corpo. A gente sabe da influência entre a mente e o corpo. E como o ambiente afeta diretamente a mente. A gente vai falar disso também, espero que dê tempo aí da gente falar disso. Mas a primeira casa que a gente tem, quando eu falo casa, né, eu lembro de proteção. Vai falando aí, que vocês acham aí, que vocês sentem aí, né? Para mim, casa tem a ver com proteção, tem a ver com segurança, tem a ver com um lugar para me desenvolver, né? Qual é a primeira casa que nós temos? Adoro fazer essa correlação, Leandro. Eu tenho uma palestra sobre esse tema que eu já dei, né? Que Qual que é a lindo. nossa primeira morada, né? Como que a gente tem que olhar para a nossa primeira morada e como ela reproduz na nossa vida adulta aquilo que a gente viveu nessa primeira morada, né? A Como que é primeira, importante olhar para isso. primeira casa que a gente tem é o útero, né? É o útero da mãe. E assim, nesse útero a gente deveria, né, se sentir protegido, deveria se sentir seguro, deveria ter um lugar para que a gente possa se desenvolver. Exato. E em alguns casos, né, em algumas pessoas, isso foi possível, né? Mas em alguns casos não foi possível. Sei lá, de repente a mãe estava lá com um problema, aconteceu alguma coisa, o pai foi demitido, brigou, não sei o quê, alguém morreu na família durante a gestação e tal. E isso afeta a maneira com que nós nos criamos, isso afeta a maneira com que nós nos desenvolvemos, desde a barriga da nossa mãe até os nossos 7 anos, gente, a gente vai sendo traumatizado todos os dias. E aí, É conforme a gente verdade. vai sendo traumatizado, a gente vai moldando o jeitão de funcionar. A gente vai criando um jeito de funcionar e esse jeito de funcionar a gente leva para a vida toda. E aí é interessante que assim, a gente não escolhe, né? A gente quando está lá no útero, a gente não tem condição de escolher o que eu vou passar, né? Eu não posso escolher aquilo que eu vou sentir. Por quê? Porque tem a ver com os sentimentos da mãe, né? A mãe passa essas coisas pro bebê e tudo mais. Mas a casa a gente tem, né? A nossa casa a gente tem. E assim, E né? não temos consciência disso, Leandro. E isso é que é o mais interessante. A gente tem, né? É a nossa chance e A não nossa temos chance. consciência disso. É a chance, né, Ana, de criar uma nova história, né? É criar uma outra realidade, uma outra visão, né? Porque às vezes tem gente que fica assim, nossa, mas a minha vida foi ruim, mas não sei o quê, vai pipipi, vai papapó, aí fica, e fica, e fica, e fica, e reclama, e reclama, e reclama, mas não faz as coisas para mudar, né? Deixa de aproveitar essa oportunidade para fazer algo diferente. E assim, né, falando de casa, né, a importância da casa, e você citou, né, a questão da pandemia. Olha que coisa interessante, né? A pandemia ela trouxe ela escancarou isso tudo, né? Porque as pessoas que ficavam 12 horas no trabalho passaram a ter que ficar em casa e conviver em casa e se estabelecer relações e tal. E de repente as pessoas começaram a ver que assim, nossa, minha casa não tem uma cadeira apropriada para eu poder sentar, para eu poder trabalhar, para eu poder escrever. Aí eu não sei por que que eu não consigo ler um livro. Eu não sei por que que eu não consigo me desenvolver. Mas será que eu tenho um ambiente próprio para que favoreça esse desenvolvimento? Será que eu tenho um cantinho na minha casa que seja o meu útero ali, aquele cantinho ali que eu falo assim, nossa, aquele é o cantinho meu, é o meu cantinho do desenvolvimento? A pandemia ela veio escancarar isso.
ela veio trazer para a gente que às vezes a gente não estava preparado para isso, né? É muito, é muito profundo essa, quando eu paro para refletir sobre isso, né? Tem muita E gente que percebeu que utilizava a casa, Leandro, como local de. Como que eu vou te explicar? um dormitório, né? Que o trabalho era uma fuga e que a casa era um incômodo, né? Eu fugia para o trabalho, eu Uhum, fujo para o trabalho. E quando eu volto em casa, é só para suprir as necessidades básicas. é, Eu não utilizo a uhum, alma da minha casa, né? Eu não me potencial. sinto. E uma coisa que você falou sobre o canto, a cadeira, né? Eu estava lendo uma estatística mesmo, como Uhum. que dos grupos dos arquitetos, né? A gente sempre tem sempre estudos que são postados lá, e na pandemia teve muito aumento da venda de móveis de escritório, principalmente de cadeiras. Essa percepção tua aí, ó, ela tem Olha, comprovação científica. que legal, que legal. Foi uma observação minha, a partir da minha experiência, né? Mas que legal, né? Que, então, assim, não estou sozinho nessa daí, né? Entendi. Ó, você e milhões. Eu também. Muito bom. E você sabe que, assim, né? Quando a gente fala de desenvolvimento humano, né? Tem um cara que eu gosto muito, muito, que é um dos pais da PNL, o Robert Dilts, e ele criou a pirâmide, é um modelo, né, de mental que ele fala que assim as pessoas se desenvolvem, né, como em etapas, né, em 7 etapas, né, ele chamou de pirâmide dos níveis lógicos, né, ou pirâmide do processo evolutivo, alguns autores falam assim também. E a base é interessante que assim a base dessa pirâmide é o ambiente. O ambiente é o primeiro local para a gente se desenvolver, né? O segundo pilar, né? O segundo degrau da pirâmide é o comportamento. O terceiro são as capacidades e habilidades. O terceiro são o quarto são as crenças e valores. O quinto é a identidade. Quem sou eu? O sexto é o pertencimento. Sou eu com o mundo à minha volta. E o sétimo é o meu propósito. E aí, quando você me convida para falar de propósito e de ambiente, olha que interessante, a gente está falando dos dois extremos da pirâmide do processo evolutivo. E aí você fala assim, "Bom, tudo bem, para você chegar no sétimo nível, que é o propósito, você precisa do primeiro nível, que é o ambiente. Cara, e o Leandro, sabe uma coisa que eu fico intrigada? Eu ouço muitos palestrantes, né, que falam sobre a importância do ambiente, né? Palestrante que fala de dinheiro, que fala de enriquecer, que fala de N temas, de atleta, né? Eles sempre falam essa palavra ambiente, né? Mas eles não se referem a um ambiente local físico. Não? Eles se referem ao ambiente como são as pessoas que você anda. Uhum. Só que você concorda comigo? Que aí eu sempre vou, né? Eu sempre vou mais, eu vou aprofundando eu gosto da questão profunda. E aí eu olho para aquilo e falo, gente, mas se você convive com pessoas, você tem onde você convive com Onde? pessoas. Você não convive com Exatamente. pessoas flutuando no ar. Então, por exemplo, se os teus amigos bebem demais e você vai, onde que você vai conviver com esses amigos? Você vai para o bar, ou você vai para casa de alguém que já tem o hábito de beber muito. E se você beber muito, te tira do teu eixo, te tira do teu centro, ou seja, qual que é o ambiente, qual que é o local que não está favorável, né? Tem um espaço físico nisso. Tem. Então, eu olho sim para essa forma que o pessoal fala do ambiente como sendo pessoas, mas eu olho também, eu não descarto o ambiente lugar, porque eu acho que ele até vem primeiro. Ele precisa estar pronto com a estrutura para receber aquele tipo de pessoa, né? Então, disso quando eles colocam lá na pirâmide o ambiente, eles não estão pensando no espaço físico. Mas o Uhum. espaço físico, na verdade, é onde começa tudo, né? Onde você se movimenta melhor, onde você se sente mais à vontade, né? Quando você está mais confortável, contente, confiável, né? Quando você se sentindo melhor, com quem que você trabalha melhor, né? Assim, em quais locais você trabalha melhor? Eu acho que tem esse ambiente,
nessa questão da relação, mas tem uma influência muito grande do ambiente físico, né? Então, assim, eu tenho um programa chamado Programa Oitava Chave, você já deve saber disso, e esse programa Oitava Chave a gente desenvolve, a gente trabalha desenvolvendo, ajudando profissionais, empresários a encontrar as causas que impedem elas de avançar na carreira, na vida, na profissão, né? Então, Que legal. um dos, né, tem um teste comportamental que eu contrato, é um teste que eu mando fazer, um teste de fora, chamado DISC. Eu não sei se você já fez esse teste ou o pessoal já conhece Tá. esse teste. Esse teste, ele tem vários indicadores. Quando você faz o DISC lá, ele mostra lá se você é mais executor, mais analista, mais planejador, mais comunicador. Então, qual que é o teu perfil? Mas eu faço uma análise bem mais profunda porque ele dá tantos indicadores e tal. E tem um indicador que se chama amplitude. Esse indicador, ele mostra que para algumas pessoas, o quanto que o espaço físico, o ambiente mesmo, físico ali, né? A coisa precisar de um ambiente organizado, precisar de um ambiente calmo, sem barulho, ou não gosta de um negócio mais agitado, gosta de uma coisa assim, de um espaço mais assim. O quanto isso influi diretamente na produtividade do profissional. Esse teste, ele mede, inclusive, isso, o quanto que isso impacta na produtividade do profissional. Então, é fantástico porque você vai vendo, assim, eu tenho vamos pegar um exemplo aqui, né? Quando a gente já estudou isso também, você vai concordar aí comigo, né? Quando a gente está lá fazendo a lapidação, né? Dos módulos lá da constelação é a lapidação profissional. E aí, tem um módulo Exato. que o professor falava assim, olha, o teu ambiente, o teu consultório, ele é para atender o teu cliente, o teu paciente, mas o primeiro que tem que se sentir bem ali é o terapeuta, é você. Então, se você não está bem ali naquele lugar, não adianta você ter um ambiente de trabalho que seja bonito para o seu cliente, que seja maravilhoso, mas você mesmo não se sente bem, você mesmo não se sente à vontade, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Então, por exemplo, quando eu... Ah, querida! Oi, Osíris! Ai, que coisa boa ter você aqui também. A Osíris foi a primeira a me falar de você, viu? Ah, A Osíris é ela é muito minha querida. fã, né, Todinho? Ela Ela é minha é. fã. Ela me fala pra todo mundo. Ela Ela que é me muito levou bom. para Ribeirão, Leandro. Aí para Ribeirão, ela que me levou. Coisa boa, coisa boa. Aí, por exemplo, quando eu vou dar um exemplo besta, assim, eu gosto muito de cozinhar, né? Então, quando eu vou cozinhar, eu preciso, assim, se eu vou cozinhar e o fogão tá limpo, mas a cozinha, às vezes ela tem panela na pia, tem coisa dentro da pia e tal. Eu tenho uma coisa que eu não consigo, sabe quando a cabeça fica embananada, assim, eu não consigo cozinhar direito e tal. O que eu faço? Eu paro tudo, eu lavo tudo, a coisa, coloco para secar. Às vezes eu até seco e já guardo, porque eu gosto de cozinhar com a pia limpa. Por quê? Não sei, mas isso afeta a minha produtividade. Isso afeta a minha produtividade. Então, assim, quando eu vou cozinhar e a coisa está meio bagunçada, a comida sai meio bagunçada também, sabe? Então, É, é um exemplo de como isso aí afeta diretamente na nossa vida e na nossa produtividade. você consegue fazer uma relação disso? Isso eu percebo muito em mim também. Se tiver o lugar tiver sujo, se eu estiver trabalhando no chão tiver sujo, eu não consigo. É uma coisa assim impressionante. Como que você relaciona isso da gente, né, precisar estar com o ambiente organizado? Você acha que isso afeta na nossa criatividade, na nossa produtividade? Afeta. Faz para mim essa tradução, né, dessa organização. Tem algum sistema na nossa mente que precisa estar claro, limpo, organizado para que a gente consiga criar e produzir alguma coisa? Assim, quando a gente faz esse teste, né, a gente começa a perceber que tem tem uma pessoa aqui falando MR de la Fonte, é isso A aí. Mária. É isso aí, Mayra. É a parte analítica nossa, né? A nossa parte tem um lado nosso, né? Mais ligado ao lado esquerdo do cérebro, e
ele precisa, né, de uma coisa mais certinha, mais organizada, mais preparada ali para poder fazer isso. E gente que tem, né, um lado analítico mais alto vai ter mais essa necessidade de ter esse espaço, assim, esse canto para cada coisa, cada lugar, cada coisa no seu lugar, isso daí. Mas eu vejo que, em geral, tem gente que não afeta, tem gente que trabalha bem em qualquer ambiente, tem gente que a performance não afeta muito, mas com certeza, né? Assim, isso, todos nós temos uma parte analítica e de alguma forma isso vai nos afetar. Se você estiver num ambiente gostoso, num ambiente agradável, num ambiente que você se sente bem, com certeza a sua produtividade muda, né? Não tem como negar isso, né? E tem um Eu livro. falo, Leandro, pra mim assim, ó, nem ao mar nem à terra. Se eu tiver num lugar muito, se eu tiver assim, num lugar muito, nossa, tá igual um hospital, tudo muito limpinho, muito branquinho, tudo assim também. Aí eu também não dou conta. Tem que ter pelo menos um livro bagunçado aberto em cima da mesa. Eu acho que eu sou no meio do Deus, acho que eu sou no meio do caminho, Leandro. Legal, legal, é muito bom isso, é muito bom. E assim, né, quando a gente faz um teste desse, né, esse teste, ele traz uma clareza, né, também de como o meio afeta a minha... então tem um outro indicador lá que se chama índice de exigência do meio. Quem é o meio, né? É esse ambiente onde você está. E aí sim tem a ver com as pessoas, né? Com aquela pressão que você... O que eu acho que o outro acha de mim, né? Então, assim, o que eu acho que o outro acha do que eu tenho que ser. E às vezes essa coisa começa a descolar daquilo, da minha essência, daquilo que eu sou, né? Então, se eu estou num ambiente onde eu preciso de rotina, eu preciso das coisas estruturadas, não sei o quê. E aí as pessoas acham, né? Eu sinto que esse meio ambiente tem uma exigência de que eu seja mais descolado, mais isso, aquilo. Eu vou viver a minha essência ou eu vou viver a essência do outro? Eu vou tentar ficar me esforçando para ser alguma coisa que eu não sou, e aí eu não vou ser nem eu e nem o outro, e aí então eu não sou nada. E aí sim eu descolo desse meu propósito, porque aí eu não sou ninguém. Toda vez que você coloca na mão do outro a responsabilidade ou da sua vida, das suas ações, todas as vezes que a gente delega, né, coloca, o outro acha que eu tenho que ter o carro tal, a vida tal, me vestir assim ou assado e tal, e aí eu tô nesse meio e eu tenho que deixar de ser quem eu sou. Então, assim, eu não posso ser eu. Então, eu me desconecto de mim mesmo. Só que eu também não consigo me conectar no outro, porque eu também não sou aquilo. Então eu fico no meio do caminho. E quando a gente fica no meio do caminho, vai dando uma angústia, vai dando um sofrimento. Eu não sei se alguém já passou por isso, sabe? Essa coisa da gente não saber onde é que é o teu lugar. E aí você acorda, você tá meio perdidão, assim, você fala assim, nossa, mas espera aí, eu gosto disso, mas eu gosto daquilo. Não, mas eu faço outra coisa. Isso que eu faço não tem nada a ver. Não, mas é para ganhar dinheiro, né? E aí começa aquelas confusões, aquelas coisas que vai trazer, que a gente vai vivendo, em alguma etapa da nossa vida, né? A gente se para se perguntar, quem sou eu? Né? E o que eu faço com isso que eu sou, né? E aí eu gosto, né, quando você fala de propósito, eu gosto muito do conceito do Ikigai, né? O Ikigai é uma filosofia japonesa que, olha como é que é interessante, né? Tem uma ilha lá no Japão, ela se chama Ilha de Okinawa. E essa ilha tem o maior índice de pessoas centenárias do mundo, né? É uma ilha que as pessoas atingem mais de 100 anos com vitalidade, com disposição, assim, sabe? Tão bem, né? E aí os pesquisadores foram ver, né? Pô, esse índice nessa ilha é muito superior ao restante do mundo. O que acontece nessa ilha, né? E aí eles descobriram uma das coisas que foi muito interessante, que é a questão eles trabalham, eles ligam, eles conectam a vida pessoal com a vida profissional. Então, eles chamam de Ikigai, né? Então, eles falam assim, ok, quando você vive o seu Ikigai, você vive uma vida com propósito, você tem uma razão para viver, você tem uma coisa que te conecta com aquela sua essência.
E é interessante porque o Ikigai, ele tem esses 4 pilares, né? Então, o primeiro pilar é assim, o que que eu amo fazer? O que que eu amo fazer? E aí, para eu saber o que que eu amo fazer, eu preciso fazer um mergulho nesse mundo interno, né? Nesse quem sou eu, né? Quais são meus valores? Aí tem uma outra pergunta que ele fala assim, o que que eu sou bom? Né? Então, assim, quando eu descubro o que que eu amo fazer e o que que eu faço bem feito, quais são meus talentos, né? O que que eu, né? Aí eu consigo saber o quê? Como eu posso usar isso nesse ambiente, nesse mundo externo? Como eu posso expressar esse meu jeito de ser? Esse meu jeito de ser pode ser usado a favor do outro? E aí entra a terceira pergunta, que o que que você pode ser pago para fazer? Então, como você expressa isso daí, né? E aí tem um outro quarto pilar que é assim, o que que o mundo precisa? O que que o mundo precisa? Então, assim, Legal. tem a ver com assim, que problema que você resolve da vida de alguém? O que que você resolve na vida de alguém? O que que esse mundo, essas pessoas que estão e quando eu falo mundo, gente, a gente parece que assim, nossa, o mundo é um negócio muito amplo. Eu sou uma gotinha no oceano, eu não vou mudar nada. Não, o mundo é assim. O que que eu posso mudar no meu mundo? Meu mundo é minha família, meu mundo é minha casa, é meu trabalho, são as pessoas que eu convivo, é o meu condomínio. O meu mundo são sabe, esse meio aqui é o meu bairro. O meu mundo é a hora que eu estou no trânsito e eu chupo uma bala e eu jogo papel de bala fora, eu estou sujando esse meu mundo. Sabe, são essas pequenas coisas que a gente às vezes não para pensar. Mas como que a gente conecta esse quem eu sou, esse mundo interno, meus talentos, os meus valores, né? Aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu sou bom, com o quê? Com esse mundo, com o que esse mundo precisa. E aí, se esse mundo está precisando, se eu resolvo esses problemas, eu sou pago para fazer isso. Então, assim, aí quebra essa coisa de, ai, o dinheiro é sujo, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo. Não, o dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é o equilíbrio, né? É o que equilibra um esforço. Então, se você fez algo pela relação, você fica superior. O dinheiro ele vem fazer o quê? Ele vem equilibrar essa relação. Então, aí é uma troca. E essa troca, ela é maravilhosa. Então, dinheiro não é sujo, viu, gente? Dinheiro não é a raiz de todo mal. Dinheiro é uma energia de equilíbrio, uma energia maravilhosa. Então, você quer ganhar mais dinheiro? Entrega mais. Quanto mais você entrega, mais você consegue entregar. E quando eu falo entregar, é entregar valor, tá? Entregar valor. Porque se eu entrego valor para o cliente, se eu consigo entender a necessidade real dele e entregar aquilo que ele está precisando naquele momento, aí sim eu gero um valor que ele vai se sentir na obrigação de me pagar. Ele vai se sentir em débito, então ele me paga para quê? Para equilibrar essa balança. Então é natural, é natural. Quanto mais valor que você gera, mais dinheiro você ganha. Então olha como é que essa história do propósito, né, se conecta com tudo isso que a gente está conversando, né? Enquanto E que você esse começou a falar de amor e começou a falar de mundo, né? Quando você começou a falar do Ikigai. né? É um conceito que eu não conhecia, tá? Eu conheci ele no teu Insta, fui ler, fiquei super curiosa, achei incrível. E você falando, realmente, você define, você traz para mim até uma sensação de segurança. Por quê? Essa coisa de achar que eu vou fazer para o mundo, eu pensar no mundo inteiro, né? Imagina que eu vou atingir quem está lá na China, lá no Japão, lá na Rússia, sei lá. O meu mundo qual que é o meu primeiro mundo aqui? Né? Então eu trago isso para dentro da minha casa. Se eu não olhar para o amor que eu tenho, para o jeito que eu quero viver e começar a desenvolver isso dentro da minha casa, como é que eu vou expandir isso para o quarteirão, para o bairro, para a cidade e para todos os lugares que eu quero enviar isso, né? Então, você acaba me ajudando até a enraizar essa questão de propósito, porque eu sempre tive muita dúvida, né? Então, e assim, tira outra dúvida minha. Então, eu posso definir propósito como uma razão de viver? É o motivo pelo qual eu estou me baseando a minha vida para que eu viva bem? É isso, né?
Eu gosto de dizer que o propósito não é uma linha de chegada, né? O propósito é uma direção. O propósito é uma direção. Então ele fala assim, ó, o propósito ele não está ligado ao ter, ele está ligado ao ser, né? O propósito, às vezes a pessoa fala assim, ah, então meu propósito é me tornar diretor da empresa. Não, isso daí não é seu propósito, isso é seu objetivo, né? Por quê? Porque o objetivo ele tem linha ele tem ponto de chegada. Ok, como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Ah, então na hora que eu ver lá no meu contra-cheque, diretor da empresa, aí eu sei que eu cheguei lá. Então esse é meu objetivo. O objetivo tem data, o objetivo, propósito, ele tem a ver com algo, ele tem a ver com esse negócio, né? De quais são meus talentos, meus valores e tal. Então assim, propósito, ele tem a ver com assim ser um profissional melhor, ser um pai melhor, ser um esposo melhor, né? Ser uma pessoa mais humana, mais amorosa. Você percebe que isso tudo não é um lugar, isso é um estado, né? Que você vai, vai criando dentro de você. E aí, todos os dias, o propósito é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Ok, se eu sei que eu quero ser um esposo melhor, uma esposa melhor, e aí, na hora que você vai dormir, você acorda com esse propósito. Nossa, eu acordo, olha, eu quero ser uma esposa melhor. Na hora que você vai dormir, você para e faz uma reflexão. O quanto o meu comportamento, as minhas ações aqui durante o dia, me aproximaram de ser uma esposa melhor ou me afastaram de ser essa esposa melhor? O quanto essas minhas ações, se o meu propósito é ser um profissional de excelência, servir bem meus clientes e tal, ok. Na hora que eu chego no final do dia, eu faço faz uma autoavaliação. Olha, eu estou indo nessa direção ou as minhas ações me levaram para essa direção? Putz, ou me afastaram, eu estou mais longe desse objetivo, desse propósito. Eu estou indo na direção contrária. Então, o que eu tenho que fazer? E tem gente que fala assim, aí pega o chicotinho, né, e começa, pá, 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 pá. Não, não é para isso, tá, gente? Não é para dar chicotada em você, tá? Olhe para você com amor e tal. É assim, ó. Tem gente que não faz essa reflexão. Por quê? Porque tem medo de descobrir que está indo para o caminho contrário. E não é para isso. É importante você olhar para isso. Olha, eu estou indo na direção contrária. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar de direção. Quando eu descubro para que direção eu quero ir, é mais fácil. Eu posso estabelecer objetivos naquela direção. E aí eu começo. E aí todo dia eu vou. Olha, hoje eu vou trabalhar, né, nesses objetivos. Aí eu pego aquele propósito e crio pequenos em gestão de projetos, né? Trabalhei muitos anos como gerente de projetos e aí a gente chama dos milestones, né? Quando você faz um projeto, você tem as entregas desse projeto até chegar na entrega final, né? Você vai cumprindo as etapas desse projeto, né? Os milestones. E aí os milestones são os objetivos. Ok, para eu ir para aquele caminho, olha, eu vou tendo vários objetivos a cumprir. E aí, assim, tem gente que faz uma lista, né, no começo do ano. O que eu quero ser? O que eu quero para 2020, né? Até esse é o post dessa semana aí. Eu brinquei muito com essa história aí, né? Quando chega lá na virada do ano, o cara pula 7 ondinhas e fala: eu quero ser mais magro, eu quero ser promovido, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero trocar de carro. Tá, mas aí você chega para a pessoa: e que carro que você quer? Um carro bom. Aí você chega para a pessoa lá e fala assim: nossa, arrumei um carro bom para você, olha, você vai cumprir seu objetivo. Ele: é mesmo? Qual que é? Eu tenho um Fiat 147 aqui. A pessoa: não, mas eu não quero Fiat 147. Não, mas você não falou que você queria um carro bom? Ok, ele tá bom de lata, ele tá bom de motor, ele tá bom de pneu. Ele tá ótimo, né? É um carro bom, você não quer um carro bom. Exatamente. Então, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Aí a vida vai te dando essas coisas. Você sonha com um negócio, mas se você não bota data, isso não acontece. Você fala assim: eu quero uma casa bonita. Mas tá.
Como é essa casa bonita? Em que bairro que é essa casa? O que, que tem que ter nessa casa? Quantos quartos? Qual é o tamanho? Qual é a área de lazer? O que, que você vai fazer? O que, que você não vai e tal? Aí você contrata a arquiteta, contrata a Ana para poder fazer o quê? Materializar essa casa, dar um passo em direção aos seus objetivos. E aí você fala assim, então, então eu quero trocar a minha casa. Tá bom, você quer trocar a casa por qual? Pelo quê? Seja específico, né? Vamos Ô, trabalhar, Leandro, vamos... agora eu vou Pode te falar. contar aí o que que a Ana ouve, tá? A Ana ouve assim: eu quero uma casa linda, maravilhosa para minha família, né? Aí qual que é teu objetivo? Não, meu objetivo é conviver em família, para eu poder cuidar dos meus filhos, para eu poder ter uma área de lazer gostosa para receber meus amigos. Tá, o que que vai ter nessa casa? Um quarto para o meu filho brincar, a cozinha fechada, um quarto para minha outra filha estudar, um outro quarto para eu assistir televisão, um escritório para minha mulher, não sei o que. Caramba, é para integrar ou é para enjaular cada um separado num lugar diferente, sabe? Porque assim, ó, é aí que entra a sistêmica da arquitetura, Leandro, porque é exatamente isso que acontece. As pessoas querem uma cozinha para cozinhar com as crianças. Tem lá um filho de 2, um filho de 5, um filho de 7 anos. E aí vai lá, leva aquela casa da revista que a amiga fez, que é a cozinha inteira de aço inox, tá? Com aquele porcelanato branco, assim. Cara, isso combina com 3 crianças pequenas. Então, o propósito já está disfuncional. Aham. Então, é isso que é a tradução de tudo isso que você está falando na casa, é que as pessoas não conseguem entender que dentro de casa, aquilo que você coloca, aquilo que você tem, ela contribui 80% para o jeito que você vai viver e como que você vai chegar onde você quer, né? Se eu quero estar mais junto com os meus filhos e eu trabalho fora, pô, como que eu vou fazer uma sala fechada, com a porta fechada, uma cozinha fechada? Hoje, a tendência é a integração. Quanto mais a família estiver unida, melhor. Ali, conversando, trocando ideias, os pais ajudando os filhos a se comunicarem, a fazer as tarefas de casa. Se eu fizer uma casa, se eu enjaular tudo, né? Falar, não, aquele canto ali é teu, ali eu não invado. Acaba que cada um começa a criar uma individualidade muito fechadinha. Os filhos acabam não sendo vistos pelos pais, os pais acabam se isolando nesse mundo de internet e não tem aquele objetivo da integração familiar, né? Ou seja, o propósito da distribuição da casa desviou completamente o objetivo. Mas assim, eu quero que... Ó, a gente tem 15 minutos de live, Leandro. Desses Vamos lá. 15 minutos, vamos falar da casa. O Vamos. que você vê que pode ajudar uma pessoa dentro do ambiente, do espaço mesmo, né? Para que ela tenha mais foco e direcionamento para ela chegar onde ela quer. Você já fez essa referência? Porque Olha, aí eu joguei a bomba na sua bola. Então eu vou jogar e eu não sou um especialista nesse assunto, aí é você, mas tem um livro não, que mas mexeu assim, muito, teve um livro que mexeu muito comigo. Eu li esse livro há uns 8 anos, 9 anos atrás, e eu trouxe ele aqui para a gente falar. É esse livro aqui, ó, chama A Mágica da Arrumação. Esse que livro, legal! esse livro é da Mary Kondo. Ela é uma japonesa e ela tem mais de 5 milhões de livros vendidos e tal. É a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida. Isso é muito Olha, legal. amei. Isso é muito legal. Esse livro ele é altamente terapêutico, tá? Então eu recomendo aí todo mundo que quiser se trabalhar, né, através do ambiente, que leia esse livro, porque ela faz uma reflexão muito profunda do que, de quanto que aquelas coisas que já não te servem mais, e quanto aquelas coisas que já não te trazem mais felicidade, o quanto que elas impactam na tua energia de vida. Então, ela faz um convite, e aí quando a gente vai fazer isso, né? Eu já fiz isso várias vezes, todo ano, pelo menos uma vez por ano eu faço isso. Ela fala assim, olha, você tem que tirar todas as coisas, aí você tira todas as camisas, por exemplo, você vai tirar todas as roupas do seu armário, você joga tudo lá na cama.
Aí você pega de todos os armários, tá? A gente vai tirar tudo de todos os armários. Aí ela fala assim: você pega a camisa, você olha para ela assim. Aí você fala assim: você me traz felicidade? Você pergunta para a camisa: você me traz Ai, felicidade? ótimo. E sente aquilo lá, né? Aí, traz. E aí, então você dobra ela, ela ensina o jeito de dobrar. Ela fala assim que a roupa, ela tem que estar em pé. Então ela tem o jeito de dobrar. Se você vai dobrar ela e vai botar na gaveta, ela tem que colocar, ela tem que ficar parada em pé. Por quê? Porque isso dá energia, e, né? Então você precisa, para ter energia, você precisa estar em pé, né? Então ela fala muito sobre colocar as coisas em cabide, colocar as coisas em pé mesmo. E se você vai dobrar, tem um jeito de dobrar. Vou colocar aqui, ó. O pessoal tá pedindo aqui, ó. Chama Gente, eu Mary vou fazer um Kondo. post. Ah, não, claro que eu vou fazer um post, Leandro. A mágica da arrumação. Esse livro vale muito a pena. Depois vocês vão lá que eu vou deixar um post só com a capa desse livro para Legal. indicar para você. Maravilha. Adorei. E aí o que que acontece, né? Ela fala sobre isso, né? Então assim, quando você descarta essas coisas que não te trazem essa felicidade, parece que, sabe quando você vai fazendo aquela limpeza assim, e tua casa fica mais leve? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas sabe assim, às vezes tem um monte de enfeite e coisa e tal, e às vezes você vai deixando aquilo lá, às vezes você nem limpa aquele canto lá, não sei o que, aquilo vai ficando empoeirado, aquela energia vai. E eu sei que você gosta muito dessa área do Feng Shui também, né? Então você vai ficando uns Trabalho. cantinhos escuros ali, né? E aquilo lá, de repente, teu ambiente fica pesado, tua casa fica pesada, você acorda irritado, você começa a ver que aquilo lá já não faz mais sentido, né? Assim, aí você vai lá e resolve fazer um limpa, né? Resolve dar uma limpada. E você olha aquilo lá e traz só aquelas coisas que te trazem felicidade. E aí, olha que interessante, a coisa que você não, que você vai dar para os outros é assim, você olhou lá para aquela camisa, para a calça, para aquela roupa lá. Você olha para ela e fala assim: você me traz felicidade? Aí ele fala assim: não. Então você agradece ela, você dobra ela com carinho, com amor, tá? Aí você dobra ela e aí você fala assim: então agora você já, obrigado pelo tempo que você me trouxe felicidade. E agora você vai fazer a felicidade de uma outra pessoa. Então, quando você vai doar algo, você não vai doar algo que não te serve mais. Não, você vai doar Que algo que já olhar, te hein? fez feliz. E aí você vai doar algo que esse algo vai proporcionar a alegria de uma outra pessoa. Porque às vezes, gente, quantas vezes, né? Eu gosto muito de camisa, eu trabalho de camisa, então assim, trabalhava no mundo corporativo com camisas e tal, não sei o quê. E às vezes eu olhava aquela camisa que já não estava muito boa para eu trabalhar, é, para eu frequentar os lugares que eu frequentava, na posição que eu tinha, que eu usava, né, que eu tinha, então eu tinha que estar muito bem vestido e tal, não sei o quê. Às vezes a camisa vai ficando mais velha, mais surrada e tal. E aí eu pegava e agradecia, fazia esse movimento. Olha, obrigado aqui e tal, e agora você vai fazer a felicidade de outra pessoa. E aí é interessante, né? Porque às vezes aquilo que não te serve, né? Às vezes aquela camisa que não me servia, era a camisa que o outro ia casar. Olha. Aquela era a melhor camisa que ele tinha, era a camisa que ele ia para a igreja no final de semana, sabe? Então, e você passa a perceber que isso tudo tem o que é uma energia que vai fluindo. É uma energia que a gente recebe e que a gente pode passar também, mas é a energia do quê? Do amor. E se você fica segurando, né, de pessoas que estão muito presas, fica muito segurando as coisas ali, elas não, parece que ela não flui, né? Por quê? Porque se eu tenho medo de faltar algo, né? Então assim, se eu tenho medo da falta, eu estou preocupado eu tô vibrando na falta. Então eu estou mandando para o universo que eu não tenho, que eu tenho ou que eu não tenho. Eu estou mandando para o universo que eu não tenho. Então eu mando alguma coisa, eu recebo aquilo que eu mando. Então se eu estou mandando não tenho, eu vou receber mais não tenho. Né? E é essa reflexão que eu quero deixar para vocês, né? Que a gente possa se cercar, né, de um ambiente positivo, de coisas que te trazem bem-estar, felicidade, de ambientes e tal. Porque, olha, eu vou dar um exemplo, né? Tem quantos minutos aí? Tem uns 5 minutos ainda para falar? Tem 10 10 minutos. minutos, vamos lá. Olha, história de um casal, tá? Ou antes de você falar, vamos segurar para fazer o print da live? Vamos.
Vamos. Pessoal, faz um print da live e posta lá no stories de vocês e marca a gente. Deu aí, pessoal? Depois manda pra gente aí, viu? Marca nós. Beleza. Imagina uma cena. Imagina uma cena. O casal acorda e aí a mulher acorda antes, né, e vai preparar o café. E de repente o cara fica lá mais uns 5 minutos na cama, lá tá lá meio acordando e tal. De repente ele chega e fala bom dia. E a mulher tá brava. Pá, tá lá daquele jeitão assim, né? Aí o homem já deve sonhou com alguma coisa e tal. Não. Aí tal, né? Vai passando, vai e tal. Aí de repente vai. Aí o que tá acontecendo, né? Não, porque você. Olha a cena, né? A mulher fala assim pro cara. Não, porque você. é, Ontem, quando foi jantar, você jantou, eu preparei a janta, você chegou, você foi jantar depois e você devolveu, colocou as coisas lá na cozinha e não arrumou a cozinha, deixou as coisas, a louça suja lá na cozinha, deixou o lixo aberto, deixou as coisas ali sujas. E aí, quando eu acordo, eu olho para aquilo lá, não sei se alguém já passou por isso, tá, gente? Eu cheguei lá e aí eu olhei aquilo lá e eu vou fazer café pra gente, e aí eu vejo que a cozinha tá daquele jeito, tá bagunçada e tal. Então você acha o quê? Você não me valoriza. Você não sente, né? Como é que é essa relação aqui? Como que você não está olhando para aquilo que é importante para mim? Vocês percebem como que uma simples, um simples fato, né? De que, pô, o cara chegou e esqueceu lá de botar água água na xícara, lá no copo, e botar água lá no prato. E isso causou um desconforto no relacionamento. Isso trouxe um desconforto no relacionamento. Aí, ó, o pessoal tá comentando aqui, ó lá, é a rotina nossa daqui. É assim mesmo, é assim mesmo. E aí eu vou falar para vocês, essa história, né, desse casal aconteceu hoje na minha casa, tá? Então, assim, essa história É o exemplo aqui ao vivo. é ao vivo, é assim. Por quê? O que acontece? Porque a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Mas quando a gente pode ter a consciência de que as suas atitudes, as suas ações afetam o bem-estar da outra pessoa, você começa a olhar para aquilo que você faz. Por quê? Eu no primeiro momento, eu olhei e falei assim, nossa, mas eu faço tanta coisa boa, mas não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Aí depois eu parei, eu falei assim, não, realmente, eu esqueci isso e olha como é que ela se sentiu mal, olha como é que ela se sentiu, né, não valorizada, né, por tudo que ela faz. Falei assim, nossa, não me custa nada. Então, assim, eu hoje, depois que a gente conversou, eu coloquei as coisas lá para lavar lá na lavadora e vim embora para a live. Mas assim, olha que coisa interessante, né? Como que esse ambiente ele afeta a relação. Como que esse ambiente ele afeta muitas vezes o amor. Como que ele afeta o bem-estar, né? Porque, por exemplo, se eu me deixo afetar por essa discussão, eu não ia estar inteiro aqui. Eu não ia estar presente aqui. Eu ia estar aqui, mas eu ia estar com a cabeça lá. Então, assim, olha como é que é, né? Como que a gente vai perdendo energia, né, com esse ambiente. Então, olha, são as pequenas coisas que a gente precisa mesmo fazer e cuidar para que a gente possa viver uma família melhor, viver o amor, a plenitude do amor. Aí tem a ver com o propósito. Olha, para eu viver o propósito de um relacionamento saudável, o que eu preciso fazer? Talvez cuidar do ambiente seja uma coisa importante para esse casal, para outra pessoa.
Quando eu vou olhar para o meu cliente, vou falar assim, eu tenho um propósito de fazer a diferença, né, na vida do meu cliente, um propósito de ser um profissional melhor. Como a maneira com que eu cuido desse cliente, né? Se eu pego, ele chega aqui, aí eu vou fazer um exercício e tá lá uma folha tudo suja, toda amassada, não sei o que, fala, não, faz assim mesmo, aqui não, o importante é só a coisa. Ou não, né? A pessoa tem um cuidado, tem um preparo, tem um carinho, tem uma coisa. Olha como é que isso muda, né? Isso tudo nós estamos falando de ambiente. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem, né? Assim, a gente realmente, as nossas ações, elas estão ligadas aí com tudo, né? Até chegar nesse propósito. Então, muito bom aí que você abriu esse espaço para eu poder falar disso. Eu amo esse tema e olha como que é legal, né? Quantas correlações a gente tem entre áreas que você fala assim, nossa, é um engenheiro, né? Um engenheiro químico falando de ser humano, né? E aí uma arquiteta falando de ser humano, e aí olha como é que a gente, apesar de ter iniciado nossa carreira na área de exatas, a gente vai se conectando, né? Porque não existe fábrica se não tiver gente, não existe casa. Não faz sentido você fazer um projeto de uma casa que ninguém vai morar. Não faz sentido você fazer o projeto de nada que ninguém vai usar. Então, tudo isso vai alicerçando, né? O ambiente ele vai alicerçando o quê? As relações. E é por isso que a gente tá aqui. Porque a gente, através desses ambientes, a gente pode sim construir relações melhores, famílias melhores, profissionais melhores e tudo mais. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Que legal, né? Ô, Leandro, e você trouxe uma visão tão bacana de propósito, né? Tão simples, é tão simples. Eu tenho percebido no grupo de mentoria que eu estou fazendo parte que as pessoas ficam procurando alguma coisa fora do comum que não existe. E, gente, propósito é só um jeito de caminhar mais leve, né, Leandro? É isso que você falou. Se eu tenho o propósito de ter um relacionamento saudável, eu vou olhar para aquilo que eu tenho dentro de casa que vai fortalecer esse relacionamento, né? Eu até tinha comentado com o Leandro, gente, né, por exemplo, para mim, né? Se eu tenho um propósito de acordar mais cedo para eu aumentar minha produtividade, para eu trabalhar mais, melhor, eu não posso ter televisão dentro do quarto. Então, assim, né? Para o Leandro manter o relacionamento, para a esposa ficar, né, bem, tranquila, para eles ficarem tranquilos e poder trabalhar bem, ele tem que ter um meio de resolver a questão da louça, né? É uma lava-louça que ajuda, ou então uma pessoa que não tem a lava-louça iria acordar mais cedo um pouquinho para poder organizar a louça. Então são pequenas atitudes que tudo começa dentro da nossa casa, tudo começa dentro do nosso lar, né? Hoje você vai ter uma produtividade no teu trabalho diferente daquela que você teria se você tivesse brigado, discutido por uma coisa boba, né? Sim, com certeza. Então, essa questão, assim, a simplicidade do propósito, eu acho que é a chave. É começar pelo propósito daquilo que está pertinho da gente, né? Que vai fazer a diferença. Com Deixa eu ver se certeza. tem comentário. Com O certeza, pessoal Ana. está agradecendo. Muitos elogios a você aqui, viu, Leandro? Obrigado, querido. Você adquiriu mais fãs. Ah, coisa boa. Pessoal, você tem que seguir o Insta dele, que é muito, muito bacana, tá? E Ó, sigam a a Ana Irene tá também, falando. hein? A Irene está falando aqui. A Irene, ela trabalha com consultoria sistêmica, né? Ela trabalha com a parte empresarial. Primeira casa, nosso interior. Primeira empresa, nossa família. Beijos, Irene. E o Bert fala assim que a presidente, a família, né, é a primeira empresa. E o presidente dessa primeira empresa é a mãe. Ah, você é a O mãe. Tudo presidente, começa na mãe. o presidente Gente, da deixa eu primeira, agradecer. a primeira figura de ordem ali que manda ali, né, na primeira empresa ali que a gente É, conhece, é a mãe. Então, gente, ela faz. que gera, ela que bota no mundo, ela que cria, né? Leandro, vai acabar, Leandro. Tá Ah, que acabando. pena, coisa Ó, boa. gratidão, meu querido. Vamos fazer Gratidão. mais live boa como essa, Vamos, viu? Foi vamos sim. maravilhoso aprender com você.
Adorei também. Um beijo grande para todo mundo. Obrigado aí pro pessoal que mandou coraçãozinho, o pessoal que esteve aqui com a gente, que acompanhou aqui. Obrigado pelo convite, Ana. É um prazer muito grande estar aqui com você. Você sabe que você é muito querida. E a Aparecida está aqui. Um beijo. Tá, olha, Você Lígia, também, muito Edviges. querido.